Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. Então eu ficava pensando, não, essa frase deve estar errada. Essa frase está fora de contexto, ou Jesus nunca falou isso. Eu achava que Jesus nunca tinha falado isso. Mas quando você me falou dessa frase, eu entendi finalmente o sentido dela. E ela realmente está sendo interpretada de uma forma fora de contexto. Para mim, é o meu entendimento, né? Eu acho que o sentido é justamente esse. Não é Pedro, não é a igreja, não é o Papa. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraidamente sério. Somos nós. Tudo que a gente conectar aqui na Terra será conectado no céu. Quer dizer, há um reflexo disso lá, né? Isso. E tudo que a gente desconectar aqui, desconecta lá. Tá aí a importância do perdão, né, entre as pessoas que se relacionam e se ofendem. Por exemplo, a gente vê muito relato de pessoas que vêm do outro lado pedir perdão. Né? Aparecem em sonhos, aparecem a pessoas videntes. Diga a fulano que eu preciso do perdão dela para poder me libertar. Então, enquanto aquela pessoa aqui não perdoa, o outro de lá fica preso em alguma coisa. Talvez num grau, sei lá, algum sofrimento. Exatamente isso que aconteceu. Essa conexão que ele quis passar. E eu entendi, esse momento de conexão, que eu era a responsável por aquela pessoa estar ali. Porque eu, além de ter, em vida, quando ela estava em vida, além de carregar toda a raiva, de querer vingança, de querer justiça em relação a ela, pelo que ela me causou, mesmo depois de morta, eu ainda carregava isso, né? E quando ela morreu, eu achei assim que eu estava livre, né, daquela pessoa, né? E, inclusive eu até desejava mesmo que ela estivesse num lugar ruim mesmo. Eu disse, não é possível, a justiça tem que ser feita. Depois de tudo que ela fez. Depois de tudo que ela fez, ela tem que estar num lugar ruim. Mas eu não sabia que eu tendo esses sentimentos, e que conexão é essa minha com essa pessoa? Porque ela passou a vida inteira me perseguindo nas lembranças, nas ações que ela fez, enquanto vive nas lembranças, e nesse momento eu percebi, ele falou conexão, e eu percebi, e não foi tão fácil, porque eu precisei olhar para o chão para ver que eu era responsável por aquilo, né? A marca que estava no chão mostrando que essa pessoa recuou. Recuou. Era como se fosse, como se alguém tivesse passado assim. Sabe quando você passa a tinta e faz assim, fica aquele traço, né? Um rastro no chão. Um rastro, exatamente. Tinha marca. Um rastro de recuo. E um rastro de recuo. Como se ela tivesse sido arrastada. Só que tinha uma marca assim, que era a chegada, onde ela estava. Ficou lá para mim ver isso, que ela estava lá. Ela estava bem próxima. E recuou. Ela estava bem próxima. Próxima de sair dali. Próxima de sair. Ela estava conseguindo, não sei como é que diz, decorar, não sei lá. Ela estava conseguindo se livrar, talvez, se livrar, daquela culpa, né, eu acho que ela estava conseguindo se libertar daquelas coisas que ela fez durante a vida, que atormentou as pessoas, que se atormentou com aquilo, e ela levou tudo aquilo para aquele lugar, então ela estava conseguindo. E pesou muito a minha questão, né, de ficar alimentando isso. Então, quando eu tentei dar esse relato, e eu perdi muitas horas, eu me lembro, falando sobre ela no relato. Detalhando bem tudo que ele tinha feito, o que não tinha feito, era o que como, você tinha sentido. Era como se você estivesse vendo um filme, como se você fosse cego, estivesse escutando um filme que está sendo passado, e você ia conseguir visualizar a imagem de tantos detalhes que eu dei no passado olímpico. Você chegou, inclusive, a reviver, né? A chorar. E eu revivi, não só relatei, como eu revivi cada momento daquilo que eu relatei. É como se eu tivesse me transportado no túnel do tempo de novo para aquele momento, e aí eu comecei a sentir todas as coisas que ele me fez sentir, os medos, as raivas, tudo eu comecei a sentir, né? E mesmo tendo achado que tinha me libertado ele quando em vida, eu continuei arrastando e desejando também, sentindo uma certa rancor em dobro para ele.
Então, quando ele faleceu, eu pensei, eu fiquei com medo, mas eu pensei, eu acho que eu já tinha essa sensibilidade, né? Eu achei que mesmo ele morrendo, eu até me lembro que uma das coisas que eu verbalizei, disse, não, mas eu tenho certeza que ele vai continuar me perseguindo. Então, eu continuei carregando aquele sentimento a vida inteira. Até o dia da cirurgia, né? Que eu achei, eu disse, não, tá certo. Eu vi como a gente disse que, não, cuidado, que Deus é muito punitivo, né? As igrejas passam isso, você não realmente vê. E eu disse, eu perdoo, tá bom, eu vou perdoar. Para mim não morrer, eu vou perdoar essa pessoa, tá perdoado. E eu cheguei até a dizer, eu espero que quando eu morrer, essa pessoa me receba lá no céu. Pode realmente acontecer isso, né? Eu já vi assim, casos, inclusive, assim, de pessoas que vieram não por conta de ofensas ou necessidade de perdão, mas necessidade de que, digamos, os familiares das pessoas que faleceram deixassem de lamentar pela morte daquela pessoa, seja lá que tipo de morte for, né? Às vezes violenta, às vezes prematura, né? A criança pequena morrendo, ou um jovem. Então a família fica muito chocada e aquele luto se prolonga. E a pessoa muitas vezes aparece, para quem ela pode aparecer, digamos, para uma pessoa que tem uma vidência, né? Tem uma mediunidade, aparece e diz, ó, avise a minha família que pare de lamentar a minha morte, porque eu estou muito bem. E essa lamentação, o choro que eles continuam tendo, praticando, sentindo, está me prejudicando, porque eu fico preso àquilo, aquele sentimento. É isso mesmo, fica mesmo. Fica preso. Então, ele faz esse apelo para que a pessoa liberte-se daquele sentimento, porque aquele sentimento que ela está alimentando de perda, de sofrimento, de dor, de lamento, está prejudicando ele lá. Então, essa conexão, eu entendi definitivamente o sentido dessa palavra de Jesus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. E o que nos liga não é o que a gente diz, é o que a gente sente. Isso. Não é? Então, está muito mais no sentir. Por mais que você diz assim, não, eu perdoei, mas quando você faz o relato e começa a reviver aquilo que a pessoa fez com você, você sente de novo. Você sente tanto que você chorou na hora que estava relatando isso. E esse sentimento fez uma conexão lá com ele, e como a gente já ouviu muito falar, né? O que leva a pessoa ao umbral, ou inferno, seja lá que nome tenha, não é uma punição divina, não é Deus que manda ele para lá. É a vibração da pessoa, a vibração da vergonha, a vibração do arrependimento, a vibração da consciência que ela tomou do mal que ela fez àquela pessoa, porque a gente sabe, por exemplo, nas revisões de vida das EQMs, a pessoa não só revive o momento todos os momentos de sua vida, como revive também aquilo que ela causou nos outros. Ela sente nela mesma o sentimento do outro. Então, se você ofendeu alguém na Terra, quando você vai fazer essa revisão de vida lá, você sente o que a pessoa sentiu, vê do ponto de vista do ofendido. Então, a vergonha é uma consequência disso, porque ela sabe o que causou para você. E sabe que não deveria ter feito isso, porque isso, fazer o mal ao outro, é como fazer mal a você mesmo. Esse sentimento de culpa, esse sentimento de vergonha leva você a uma região de sofrimento que a gente chama de umbral, né? Mas pode ter muitos nomes. E a pessoa fica presa lá enquanto sentir a vergonha, enquanto sentir o arrependimento, enquanto sentir a dor que causou ao outro. Aí quando você revive aqui, através de um relato, ou através mesmo do seu próprio pensamento, um pensamento de revolta, de rancor, de raiva, de ódio, você está jogando uma carga de energia para essa pessoa que está lá do outro lado. Quanto mais você sente aqui, mais ela sente lá. Então a vergonha dela lá se multiplica e ela fica cada vez mais presa, mais atolada naquela região. Então, se essa pessoa que está lá tinha conseguido, através do seu perdão, através da sua evolução espiritual aqui, avançar no sentido de sair daquela região,
Quando você começou a relatar e a sentir tudo de novo, e sentir a dor que ela causou a você, ela sentiu lá e a vergonha fez ela recuar. A vergonha, o arrependimento, a dor que ela sentiu por ter causado isso a você, fez ela recuar. Tanto que você viu no chão o rastro do recuo que ela deu. E, provavelmente, por compaixão a você, por compaixão a ele, ou ela que está lá do outro lado, a espiritualidade fez com que os equipamentos travassem. Foi muito forte. E eu estava presente, né, junto, porque eu estava lhe ajudando para botar a câmera, para botar o microfone e tal. E você me chamou, disse, ó, travou tudo aqui. E eu vim ver o que é que tinha acontecido. E achei muito estranho, porque a imagem ficou congelada. Você e Inês, lá no computador, eu fiz de tudo para destravar, para fazer ele sair daquela imagem. Não teve jeito que desse jeito. Eu tive que desligar forçosamente o computador para ele reiniciar e sair daquela página que estava paralisada. Inês, lá do outro lado, disse que chegou, porque Inês tem uma certa sensibilidade, né? Ela também é uma pessoa que tem evidência e tudo mais. Ela disse que viu na tela a imagem dessa pessoa que estava lá. E ficou também muito assustada. E quando a gente conseguiu fazer a reconexão, ela disse, a gente não vai continuar mais isso, vamos deixar para outra vez, porque não tem mais condições da gente continuar com esse relato, com essa gravação. Ela que estava empolgadíssima, né, que esperou tanto tempo para que você decidisse finalmente contar a sua história lá. Então, esse travamento que aconteceu da parte técnica aqui, né, foi uma providência da espiritualidade, que disse, olha, a gente tem que fazer alguma coisa para que pare esse processo, porque o prejuízo vai ser grande lá, né? Isso que elas estão fazendo esse diálogo, essa troca aí, essa rememoração, quando a gente rememora alguma coisa, a gente revive essa coisa. Está causando um prejuízo a essa pessoa lá e um prejuízo a você, porque isso é karma para você. E aí a gente tira uma conclusão interessante. Quando a gente não perdoa o outro, e perdoar não é só dizer eu perdoo da boca para fora, é conseguir transformar aquele sentimento de dor, de rancor, de ódio, em compaixão. Perdoar é transformar o sentimento. Enquanto você não faz isso, você não perdoa de fato, né? Enquanto você não faz essa alquimia, né? Essa transformação do sentimento ruim em sentimento bom. Por isso que eu acho que primeiro é a empatia, se colocar no lugar do outro. Em seguida vem a compaixão, a própria palavra diz, né? Compaixão, ação. A ação dele, você já viu através do olhar do outro o que ele precisa, né? A compaixão, ela vai ser uma movimentação que você vai fazer para modificar aquilo. Não só para aquela pessoa, mas para você também. Porque nada é para um só. Né? Tem que vir então, quando você alimenta o rancor, o ódio, a raiva, o ressentimento, você está produzindo karma para você. Então você estava causando prejuízo a ele lá, que estava recuando, porque quanto mais você joga na cara dele o que ele fez, mais ele sente vergonha, mais ele recua, mais ele se aprisiona. Ele tem uma vibração dele, prende ele naquele estado, né, de culpa e de vergonha. Como você também vai ser responsável por isso. É isso mesmo. Então você é responsável pelas pessoas que lhe ofenderam, né? Eu acho que eu já vi, acho que foi num título de um filme, Me Perdoa por Me Traíres. Acho que é isso, é o nome do filme. Me Perdoa por Me Traíres. Quer dizer, a pessoa traiu ele e ele pede perdão ao outro porque traiu. Quer dizer, é como se pedisse perdão à pessoa que te ofendeu. Me perdoa por teres me ofendido. Porque no momento que você se sente ofendido, você produz uma energia de rancor, de ressentimento, de raiva, de ódio, de desejo de mal para aquela pessoa, de vingança, que vai causar também um prejuízo a você.
Então não é um absurdo você pedir perdão à pessoa que te ofendeu. Inclusive existe talvez você não tenha ouvido falar, não sei. Eu já ouvi falar no Ho Oponopono, já, né? O Ho Oponopono diz assim, são as palavrinhas que você repete. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Quer dizer, mesmo uma pessoa que lhe ofendeu, você pode orar por ela ou por você mesmo, dizendo essas quatro palavras, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Dessa forma, você livra-se do karma, de sentir um rancor, um ressentimento por aquela pessoa. Ao mesmo tempo, você libera aquela pessoa. Essa é o grande valor do Ho Oponopono, né? É uma sugestão, inclusive, para as pessoas que têm esse sentimento e não gostariam de ter, né? O rancor. Então, quando você faz esse mantra e repete isso, você vai se liberando, vai transformando o seu sentimento. Inclusive quando eu voltei de lá, que eu voltei muito impactada, porque eu sentia vergonha, né? Coloquei minha máscara de vergonha. Uma das coisas que eu tenho sempre feito é isso. Passar para o outro lado que eu estou fazendo a caminhada, né? Então eu fico dizendo que amo as pessoas. Fico lembrando de algumas coisas, mas fico dizendo perdão, né? E eu estou entendendo o que você está sentindo. Eu estou sentindo a mesma coisa. Eu te amo. Sempre assim, né? Que como eu disse, o amor ele cura, né? Cura de muitas coisas que as pessoas passam na vida. Se tiver amor, se conviver com pessoas que amam verdadeiramente, se as pessoas derem o amor, o pior que insiste é aquele que não possa receber amor. Todos recebem, o pior que seja, todos querem ser amados, né? Porque uma das coisas que eu refleti também é que nunca me preocupei em relação a essa pessoa e outras também, mas principalmente essa, em saber como é que ela viveu a vida dela. A história de vida dela. A história de vida, eu me queixei de tantas coisas, mas e o que foi que eu dei em troca? Para essas pessoas e para essa principalmente. Não me lembro de ter dado um gesto de amor, de ter falado uma palavra de carinho. Mas eu quis isso na minha vida. Mas não recebi. Talvez eu não dei porque eu nunca recebi, não sabia. Mas também não é justificativa para continuar, né? Então é muito importante você ter essa consciência de que você pode mudar e não tem aquele, por pior que seja, que não vá ceder a um gesto de amor ou uma ação de amor. Bem, eu sou testemunha, né, da sua vida, porque a gente convive desde muito jovem. E ao longo de muito tempo na sua vida, eu via você contar essa história para pessoas, os traumas que você tinha, que essa pessoa tinha causado em você, e você contava detalhadamente, né, o que ela fez com você, o que ela fazia. E aquilo me causava uma certa angústia, né? Quando você começava a contar para alguém, eu digo, pronto, agora vai desenrolar toda aquela história de novo, detalhe por detalhe, você falava muito, né? E isso causava em mim um sentimento ruim, e certamente a pessoa também desenvolvia nela uma indignação, né, com aquilo, que era um sentimento que se somava com o seu, com o meu, de quem estava ouvindo aquilo, que era direcionado para essa pessoa que está lá. Imagina a vergonha dessa pessoa ampliando-se cada vez mais que você contava. E também fui testemunha, né, da sua capacidade de perdoar quando você chegou também no seu limite, né, naquele momento da sua possível morte, porque você estava com 3 entupimentos nas artérias do coração, estava demorando muito a cirurgia, foi difícil a gente conseguir aquela cirurgia, né? O risco de vida era enorme, você já estava sentindo sintomas de angina, né, constantemente, à noite, e quando você foi para a mesa de cirurgia, que ficou ali alguns momentos antes esperando, você fez aquela revisão de vida, você se abriu para quem estava lá do outro lado e de repente essa pessoa veio e você quis rejeitar ela, mas naquela situação que você estava, acho que você não queria confusão com ninguém, né? Então é a hora de me reconciliar com todos. E aí essa pessoa teve chance de ser vista de um outro ponto de vista. E aí você disse a mim, eu perdoei. E eu senti realmente, você nunca mais, depois disso,
quis contar essa história como uma vítima, né? Você não era mais vítima. E você não sentia mais aquele rancor, aquele ressentimento por aquela pessoa. Eu senti isso claramente. Mas quando você foi contar a Inês para gravar no canal dela a sua história, você reviveu isso. E reacendeu sentimentos que já estavam sendo curados. Então eu acho que aquele avanço que essa pessoa teve lá foi justamente a liberação, a desconexão, né? Quando você desconectou ela de você naquele nível de ressentimento, essa pessoa avançou. Aí quando você foi reviver contando a história, essa pessoa recuou. Porque a vergonha dela voltou, a dor voltou. E se não fosse a providência dessa intervenção aí, física nos equipamentos da espiritualidade, você ia descambar para isso. Imagina as pessoas que ouvissem essa história, né? Milhares de pessoas no mundo todo ouvindo essa história no canal, dirigindo a indignação, o ressentimento por aquela pessoa que fez mal a outra. Imagina para onde essa pessoa iria ser levada. Relatos são importantes, mas não nesse sentido, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado com o que diz. Sempre, todas as palavras, né, têm força, né? A palavra tem muita força. E aí você tem que ter muito cuidado com o que você fala, né? Que no final tem que ter esse entendimento da sua parte que você superou, mas superou com amor, com perdão. Porque não pode simplesmente não ter nada, né, de crescimento nessa história. Né? Então, porque quando você coloca aquilo para muitas pessoas, como você diz, aquela pessoa que já está num julgamento lá, ela está sendo julgada mais fortemente, mais vezes, né? Está intensificando esse julgamento, essa sentença dela. Está se somando, né? Somando. Então eu acho que, porque ela não levou só o meu problema para lá, né? As minhas questões que ela causou e que eu causei a ela, como também ela tem outras. Né? Esse é um detalhe interessante. A pessoa que causou algum mal a você, traumas e algumas atitudes que feriram você, prejudicaram você, ela não fez isso só com você, fez com... A gente sabe, inclusive, que a gente conhece a história dessa pessoa, que ela espalhava isso, né, onde ela andava com muita gente, que ela tinha intimidade, e ela provocava prejuízos. Então, ela não está lá só por causa de você. A complicação é grande para a pessoa sair, se livrar disso, né? Eu acho que enquanto essas pessoas que sofreram não se livrarem também do ressentimento, essa outra pessoa ficará presa, quem causou isso ficará presa também nas suas culpas e nas suas vergonhas. É isso mesmo. É um processo complicado. É muito complicado, isso é muito complicado. Mas é uma luta, né? Inclusive, você falou... Inclusive, não só a luta dela, como a da gente, né? Eu continuo nesse caminho de querer evoluir espiritualmente, até nesse sentido de que não alimentar, não só em relação a essa pessoa, mas com qualquer pessoa. Aí eu já estou me policiando, né, para não alimentar nada de ódio, rancores. Eu sei que ninguém é perfeito, né, e sei que lá também não só estão as pessoas ruins, tem pessoas que acharam até que fizeram bem e estão lá também, né, por algum outro motivo, porque também o que não pode nos aprisionar num lugar desse não é só as maldades que fizemos, mas também os sentimentos que nós temos dentro da gente, como o ego muito elevado, né, as vaidades, mesmo você fazendo coisas, eu até contei para você, né, que eu li um texto, não me lembro de onde foi esse texto que eu li, e eu achei bastante interessante, porque o texto contava a história desse homem que chegava lá no umbral também, e ele não se conformava de jeito nenhum que estava lá. Disse, mas eu sempre fui uma pessoa que ajudei os outros, fiz projetos de ajuda, eu dei assistência a muita gente, eu consegui tirar muita gente de situações horríveis, dei comida, e aí ele disse, não, mas você não está aqui a gente sabe disso tudo que você fez, você está aqui porque cada feito desse seu incluiu a sua vaidade, você se sentiu vaidoso por estar aqui. Sim. Aí, a vibração dele era de vaidade. Era de vaidade. E aí ele ficou muito também envergonhado, né? Se arrependeu. E aí ele disse, mas você não vai ficar aqui.
é porque a gente está vendo que você está arrependido, né, disso. E ele se arrependeu naquele momento. E aí ele foi sendo resgatado. Mas no momento que ele estava sendo resgatado, ele olhou para os outros com um olhar de superioridade. Como quem disse, vocês vão ficar aí, eu estou indo, né? Porque eu não vou ficar aí, eu não mereço estar aí. E aí imediatamente ele voltou ao lugar. E aí quando ele viu, ele tá, não, você não estava sendo resgatado, como é que eu estou indo? Voltei. Aí eles se explicaram de novo. E aí verdadeiramente ele sentiu um arrependimento por aquilo, e fechou os olhos e foi rezar por aquele sentimento que ele estava tendo, que ele não poderia ter, que ele é vergonhoso. E aí ele nem percebeu que ele estava sendo resgatado. Ele foi resgatado, porque verdadeiramente... Quando ele despertou, ele estava fora. Aí quando ele despertou, ele estava na luz. Isso aí é muito interessante, porque eu também questionava essa questão de inferno, né? Cheguei uma vez até a conversar com um padre. O padre me falou do inferno. Eu disse: padre, eu não acredito no inferno, porque eu não acredito num Deus que seja capaz de jogar uma pessoa numa condenação do inferno. Eu perguntei até a ele: o senhor faria isso se o senhor tivesse um filho? Jogaria ele, por pior que ele fosse, num lugar onde ele iria penar eternamente, ia se perder para sempre? Ele disse: não. Eu disse: eu também não faria. Será que nós somos melhores do que Deus? Eu perguntei a ele ficou confuso. Mas acontece que hoje eu já não vejo mais dessa forma. Não é Deus que coloca a gente lá. Foi uma das coisas que o anjo de sinais me disse lá, né? Que eu disse: como é que Deus, sendo um Deus de amor, permite que essas coisas aconteçam com as pessoas? E aí ele disse: não é Deus que coloca. Eles se colocaram ali, né? É porque a coisa é energia, a coisa é magnética. Sua vibração, seu sentimento lhe leva para lá. Essa história que você contou mesmo é interessante. A vibração do rapaz, da vaidade, quando ele estava saindo do umbral e olhou para os outros lá embaixo com desdém, né? Eu sou melhor do que você, estou saindo daqui. Ele voltou. Ele voltou imediatamente. Foi Deus que jogou ele lá? Não, é a energia dele. É magnetismo. Ele sentiu vaidade e a vaidade levou ele para lá. Então, é uma história assim, é muito interessante, porque a nossa evolução espiritual é quem nos salva. Né? É quem nos leva para um lugar bom. É quem evita que a gente vá para esses lugares horríveis. É nosso sentimento, é a nossa evolução. Então eu me lembrei agora de Jesus, por exemplo, na cruz, sendo judiado, né, por aquelas pessoas, sendo agredido, sendo ofendido, humilhado. E ele fazia aquela oração: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, ele teve compaixão daqueles que estavam ofendendo ele. E ele é um exemplo para a gente, porque é um exemplo de evolução espiritual, né? Onde a meta do ser humano é chegar onde Jesus estava, em termos de evolução. E é um exemplo muito concreto esse de não sentir ressentimento, nem na hora da morte, nem na hora que está sendo ofendido. Porque se ele sentisse aquilo e morresse com aquele ressentimento, para onde ele iria? O magnetismo de Jesus, né, levaria ele para onde? Então, consciente disso e já muito evoluído, ele sentiu compaixão por aqueles que estavam ofendendo ele. Então, isso para nós que estamos buscando entender como funciona o mecanismo universal, cósmico, espiritual, essa é uma dica fantástica, né? Então é uma dádiva muito grande você vir relatar isso para a gente e trazer essa informação, porque a gente está aqui querendo aprender como é o mecanismo, e o mecanismo se revela para a gente dizendo: o seu sentimento fará com que você vá para lugares bons ou ruins. Sua vibração. Se sua vibração for de vaidade, de egoísmo, de rancor, de ódio, de raiva, tudo aquilo que a gente tem que se livrar, a gente vai terminar indo para um lugar compatível com esse sentimento. E a gente vai automaticamente, digamos, magneticamente, sendo sugado por essa energia, por esse lugar. Então não basta da boca para fora dizer eu perdoo. Ou não basta na hora da morte você se confessar com um padre e dizer me perdoa. Se você não se sentir
perdoado, né? Você vai para um lugar ruim. Então, essa questão da conexão entre a terra e o céu se faz através do sentimento. Não adianta você achar que é bonzinho se você não se sentir bonzinho. Não adianta você achar que está perdoado se você não se sentir perdoado. Então, perdoar a si mesmo, compreender a si mesmo, é muito importante, porque mesmo que você... Aí é que está, né, uma grande questão. Digamos, Hitler, né? Que a pessoa, não, ele deve estar no inferno, queimando de cabeça para baixo. Mas se ele não se sentir culpado por aquilo, mesmo... É difícil ele não se sentir culpado, né? Porque, digamos, ele olha para o mundo e vê uma pessoa que foi ferido por ele, ou que teve a família dizimada por aquele regime. Essa pessoa tem ódio dele. Ele olha para essa pessoa e aquele ódio da pessoa faz com que ele sinta vergonha. E aí ele vai para o lugar da vergonha. É quase impossível, mas digamos que ele não sentisse, ele não tivesse consciência daquilo que ele fez, ele não iria para lugar ruim. Se ele achasse que fez um bem enorme à humanidade, ele iria para um lugar bom. Porque ele achava que estava bem, o magnetismo dele levaria ele para um lugar bom. Mas é lógico que a gente sabe que ele vai sentir as energias que são conectadas, né, os rancores, o ressentimento, ele vai sentir lá e ele vai perceber o mal que fez. Mas eu quero dizer assim, a pureza não está nos atos em si. A pureza que leva você para um lugar bom está no que você, na sua consciência. Isso. Então, ser fiel à sua própria consciência é uma coisa muito importante, mesmo que você esteja errado. Se você for fiel à sua consciência e estiver tranquilo com ela, você vai para um lugar bom. E eu me lembrei agora de uma partezinha que eu até não contei, não coloquei aqui no relato, que na saída dessa trajetória, os espíritos ruins, né, perceberam que estávamos lá, né? Tanto eu quanto o anjo de sinais, e eles foram atrás da gente. Eles não queriam que a gente saísse de lá. Existe uma oposição lá, né? Existe daqueles que se alimentam disso. Se alimentam disso. Você vê quanto é difícil. Eu fiquei pensando naquele que eu relatei que ele estava saindo do invólucro, né? Como se fosse a borboleta saindo do casulo. Ele foi para a luz e uma coisa preta assim. E aí eu me lembrei, nas minhas reflexões, que eu tenho feito muito depois disso, eu só penso no umbral, né? Só falo o tempo todo eu penso no umbral, mas não é pensar, é refletir sobre cada coisa. Aí eu me lembrei de que as pessoas dizem muito que nós somos diamantes na mão de Deus, né? E me lembrei que Larissa, nossa filha, que tem essa deficiência quando pequena, eu não sei se você lembra que eu sempre mandava um recadinho para ela na agenda, um recado de estímulo, uma frase, alguma coisa, né? Diz, tem um bom dia, porque você tem isso, para animar, para levantar, porque eu sabia as dificuldades que ela ia enfrentar na escola, não só de discriminação, mas ver as colegas, né, fazendo coisas que ela não podia fazer, então eu mandava sempre esse bom dia para ela. E um dia eu escrevi para ela que ela era uma pedra preciosa, que ela era um diamante de Deus, e que ela estava aqui na Terra como um diamante. E ela foi perguntar à professora que era um diamante. E na autografia parece não sei, alguma coisa que ela me contou, eu me lembro. E aí a professora disse, é uma das pedras mais preciosas que tem. Todo mundo cobiça essa pedra. E aí ela voltou muito indignada para casa. Mãe, como é que tu disse que eu sou um diamante? Quando eu não sou perfeita, como é que você disse que eu sou diamante? Vivo sofrendo, sendo criticada. Eu vejo meus colegas fazer isso, vejo meus colegas sair, vejo meus colegas andar, desfilar, e você diz que eu não sou pedra preciosa de Deus, que se eu fosse pedra preciosa de Deus, eu não... Era perfeita. Eu era perfeita. Aí eu disse, mas você é perfeita. Todos nós somos esse diamante, porque o diamante, na verdade, não sei se a tua professora explicou, é uma pedra bruta, eu disse, é uma pedra bruta. E ele vai quando ele é retirado de lá, ele é tirado na forma bruta. O que está de belo nele está dentro. Então ele vai para não sei, um ourives, né? Eu acho que né? É um outro nome que faz a lapidação do diamante. O lapidador, né? Ele vai para o lapidador
e ele vai tirando lascas. O diamante está lá dentro, escondido. Ele vai tirando lascas. A mesma coisa na vida da gente. Não é só você, não, que tem essa deficiência. Todos nós, eu sempre mostrei a ela que todos nós somos limitados. Não somos eficientes. Temos as nossas deficiências e precisamos uns dos outros para conseguir superar. E então eu disse a ela, imagina, nas mãos de Deus, você é lapidada. Tudo esse sentimento que você está me trazendo aqui agora são lapidações que Deus faz na sua vida, né? Então ele tira a lasca numa pedra, a gente olha assim, vendo o lapidador lapidando a pedra, é cada violência com essa faísca, lapidando para ir encontrar a verdadeira pedra. Aí ele vai tirando lasca, inclusive daquelas pedrinhas que vão saindo ali, que parecem ser preciosas, que até são vendidas como preciosas, mas não é o diamante. São impurezas, né? São impurezas que tem as impurezas. Não é perfeito. A perfeição está em suportar aquela lapidação do ser humano, está em suportar aquela lapidação. Então, quando finalmente chega naquela pedra, ele encontra o diamante, e aí o que acontece quando ele chega no diamante, né? Porque o diamante ele significa isso, ele significa a verdade, a pureza, a perfeição, a limpeza, a energia, o sol. Então quando ele chega finalmente na preciosidade, que é a pedra, ela emite uma luz. E ela reflete essa luz. E todos que estão ao seu redor percebem esse reflexo, eu disse a ela. Então, a beleza que você está agora relatando da questão exterior, da matéria, do seu corpo, que não é perfeito, que você anda em cadeira de rosa, não é nisso que está a preciosidade de você ser um diamante. Ela está no seu interior. E essas coisas que você sente, que tem que passar, são as lapidações que a vida lhe propôs. E aí eu pensei nisso quando eu me lembrei lá do umbral, né? Que houve foi o descarte, né, daquele corpo velho. O né? descarte daquele corpo velho. Ele foi tão lapidado, e finalmente ele se tornou. E foi uma coisa assim luminosa. Eu vi resgate de outros, mas esse foi uma luz diferente. E aí eu refletindo, ele deve ter trabalhado muito mesmo nessas lapidações. Ficaram as impurezas e saiu, que Deus, que naquele momento, o que ele quis revelar para mim lá no umbral é isso, que você chega lá com as suas impurezas, né, vê como você é amado naquele local, parece horroroso, você chega cheio de impurezas, mas você tem a liberdade, né, de você se libertar daquilo, né, evoluir, né, espiritualmente, a ponto de se tornar uma luz muito... E era uma luz muito forte que refletia assim esse foi diferente, foi um resgate diferente, ele iluminou. Aí eu me lembrando desse momento, disso que eu falava para a Larissa. Disse, e finalmente, quando você entender isso e passar por essas lapidações, você vai refletir uma verdadeira luz do seu interior. Quem sabe o umbral é um local de lapidação da alma. A pessoa chega lá, porque isso aí é interessante, porque nos dá a visão de que todo ser humano tem dentro dele um diamante. Que é o ser divino que ele é, né? O ser divino que ele é. Todos eles. Pior ser humano que exista, ele tem dentro dele esse diamante. Agora, o que é que ele pode ter a mais? É uma carcaça de impurezas muito grande. Quanto mais impureza, né, a pessoa, mas a gente classifica como sendo uma pessoa má. Mas essa pessoa má não existe. O que existe é um diamante recoberto com essa camada, né, de impurezas. E talvez o umbral seja um local para expurgo dessa impureza. Purgar tudo isso. Mas a pessoa só consegue soltar isso quando ela entende quem ela realmente é. Enquanto ela estiver achando que ela é a pior pessoa do mundo e sentir vergonha pelo que foi, ela fica lá. É o sentimento que magnetiza ela lá, né, que mantém ela presa energeticamente. Inclusive eu lembrei agora de Tânia Bordulis, nossa amiga que já deu aqui vários depoimentos, já participou de entrevistas. E esse trabalho que o anjo disse que você faz lá e você não lembra, porque você não trabalha conscientemente, ela faz conscientemente.
E ela lembra, ela relatou no nosso canal, um evento que aconteceu, vou colocar aqui até o card, né, a miniatura para as pessoas poderem identificar esse vídeo. Ela fala assim, que ela fazia esse trabalho no umbral, ela faz, enquanto está dormindo, ela sai do corpo e vai para o umbral e faz o trabalho de resgate. E ela foi resgatar um parente dela lá, que estava lá atolado na lama. E como foi que ela resgatou? Convencendo ele de que ele não era tão mal quanto ele pensava que era. Que ele também fez coisas boas na vida. Aí ele relembrou a ele coisas boas que ele fez, porque ela conhecia a vida dele, né, era parente dele. E quando ele se convenceu de que realmente não era tão mal, ele saiu, sumiu da frente dela. Quer dizer, ele mudou de dimensão, né? Foi resgatado para uma outra dimensão. Então, a pessoa só sai de lá se convencer de que ela não é tão má assim, de que ela não merece estar ali, de que ela não precisa se envergonhar. Porque ela também tem coisas boas. Então, se essa pessoa que você, né, mentalizou e viu lá, você de repente faz um relato colocando as vergonhas dela à mostra ali para o mundo inteiro ver, aquilo vai aumentar enormemente a vergonha que ela sente e ela vai se prender lá. Muito mais. Então seria um mal você fazer isso. Então, quando as pessoas forem fazer relatos de experiência, de vida, né? E o canal de Inês é para isso, para mostrar superação. É um passado a limpo. Passado a limpo. Quer dizer, passado a limpo. Quer dizer, essa lapidação do diamante tem que ser feita ainda aqui. Aí essas impurezas saem, a pessoa está limpa, vai lá e relata. Você não pode fazer um relato que aconteça o contrário, que promova a revolta, promova o ressentimento, que promova sentimentos negativos em relação a outras pessoas, porque essas pessoas vão ser prejudicadas, né? E você, consequentemente, vai carregar o karma de ter prejudicado ela. Em resumo, é isso, né? Por isso que eu digo a Inês, ela fica rindo, mas é verdade, que ela é meu anjo de luz, eu digo a ela. Sempre ela disse, é brincadeira, eu disse, não, como vai? Dou bom dia. Ela, bom dia, meu anjo de luz. Porque ela foi um desses anjos mesmo de luz, foi por conta dela que não estava resolvido na minha vida, e eu achei que eu ia dar um relato assim fantástico, maravilhoso, mas na verdade a forma como aconteceu não era para ser assim, nem para ele, nem para mim, né? E foi esse canal, Passado a Limpo, que me proporcionou isso. Eu achei que eu tinha passado essa página da minha vida a limpo, mas verdadeiramente não tinha. E esse canal também serve para isso, né? Tinha, mas você de repente, por rememorar, começou a sentir de novo, a ressentir, o nome já está dizendo, né? Ressentir. Por isso que esse canal é tão importante, né? Porque você vai falando e vai se dando conta de algumas coisas, né? Depois ou na mesma hora. E eu me lembro que quando eu fazia parte da renovação carismática e que eu fazia imposição de mãos e descobria os traumas daquela pessoa, o sofrimento, eu sempre orientava que ela procurasse formas de se curar. Ou na igreja, ou na meditação, ou através de um psicólogo, mas que ela tinha que se libertar. E eu nunca revelava na frente de ninguém. Aquilo. Às vezes elas até se surpreendiam, né? Eu nunca revelava. Eu me lembro de uma vez que você estava orando por um rapaz e foi revelado para você alguma coisa que era uma coisa muito íntima dele, um segredo, né, da vida dele. Aí você pediu para todo mundo sair do quarto para você conversar só com ele. Foi. E aí conversou, e ele ficou assim estupefato, né? Como é que você sabia daquilo e tal? Mas você foi muito discreta, pediu para todo mundo sair, conversou com ele sobre aquilo e tal, e orientou ele, né? Esses são os cuidados que a gente tem que ter na vida, né? E esse canal me proporcionou isso, que é esse cuidado que eu tenho que ter. Como você disse, eu passei a vida inteira contando esses relatos dessa forma. E agora eu estou me preparando, já modifiquei, vou modificar mais ainda. E eu tenho certeza que aquilo que eu pensei lá no bloco cirúrgico, eu quero que essa pessoa vá me receber, vai acontecer. Porque ela não vai estar mais lá. Inclusive, eu acho que eu tenho que acrescentar uma coisa aqui. Na semana que aconteceu isso, eu tive também uma experiência que me revelou o tamanho da dor que é a vergonha.
Ah, Até foi. lhe Você, contei. você contou para mim, me lembro. Eu tive uma espécie de sonho, né? Foi um sonho, foi uma vivência, né? Em que eu fazia um mal a uma pessoa muito próxima de mim, eu fazia um mal a essa pessoa. Ali, né, na surdina, né, talvez em segredo, né, eu fazia um mal a ela. E essa pessoa resolveu me denunciar e dizer a todos o que eu tinha feito. E aquilo me causou uma vergonha tão grande. Ela falava para as pessoas próximas, aquelas pessoas que a gente ama e que a gente convive e que a gente quer ser bem visto por essas pessoas. Ela contava o que eu tinha feito. E eu posso confessar que eu nunca tive um sonho tão ruim, porque eu comecei a sentir uma vergonha tão grande daquilo que eu tinha feito, e por ela estar contando às pessoas que eu tinha feito aquilo, que eu simplesmente, é como se eu me corroesse por dentro, é como se eu me destruísse, me enterrasse numa lama, porque eu não sabia onde me enfiar, o que eu iria fazer com aquela dor. A angústia foi tão grande que eu acordei. Quando eu acordei, foi o maior alívio que eu já senti, porque eu digo, puxa vida, era só um sonho, mas o que eu estava sentindo era tão verdadeiro, né, que eu não considero um sonho, foi uma experiência. Eu fui colocado naquela situação para eu saber o que é a vergonha. Eu senti essa dor da vergonha lá. Você sentiu? Eu senti. Senti, e por isso que eu insisti tanto para você em a gente gravar esse vídeo hoje, com esse relato, porque as pessoas não têm ideia dessa dor. O que é isso? Você passou e sabe. É horrível. Você saber que você é responsável por aquela pessoa estar naquela situação. É horrível. É isso que eu digo. Tudo se passa pelo sentir. Não se passa pelas palavras, né? Pelo sentir. Você tem que sentir. Se colocar no lugar do outro é sentir verdadeiramente o que o outro está sentindo. Ou você ama incondicionalmente, de verdade, ou não adianta ficar fingindo que você superou, que você perdoou. Então, o nosso desafio é aprender a amar. Não é apenas decidir, é viver. Agora, você só consegue amar incondicionalmente se você enxergar esse diamante que você fala que as pessoas têm lá no âmago, né? No íntimo. O diamante que todos têm. Se você se concentrar nesse diamante, você pode começar a aprender a amar incondicionalmente, sem olhar o que está por fora, sem olhar aquelas impurezas todas que a pessoa traz com ela. Mesmo as pessoas que lhe ofendem, você sabe que tem lá dentro o diamante. Focando nesse diamante, talvez você consiga conviver melhor, até mesmo com as pessoas que lhe ofendem. É o fortalecimento do espírito, né? Quando você fortalece o seu espírito, você consegue ir a qualquer lugar, lidar com qualquer situação, né? Qualquer momento. Mas você tem que fortalecer o seu espírito. Você tem que se preocupar com o seu espírito, não com a sua matéria, né? Bem, então, só para a gente concluir, né? Muita gente ainda fica pensando, será que esse umbral é um lugar? Será que se a gente pegasse um foguete, né, e viajasse as galáxias, a gente chegaria num lugar que é o umbral? Ou se a gente pegasse um equipamento que pudesse nos levar para o centro da Terra, será que é lá embaixo o umbral? É em algum lugar? Então eu penso que isso não é bem assim, né? Não é um lugar físico. Não está aqui no plano material onde você pudesse pegar um veículo e ir até lá. Não é? É outro plano. Isso é uma dimensão. É uma dimensão, outra dimensão. Deve existir mesmo, né? Um lugar assim. Por isso que a gente diz que a gente não morre, né? A gente não morreu, a gente fez uma passagem, né? Uma viagem. A gente viaja, né? A gente fez uma viagem para outra dimensão, né? E lá você continua tendo uma função, fazendo alguma coisa, né? Ou crescendo, evoluindo espiritualmente, para lá na frente não terminou. Você vai ter aquele que evoluiu, que foi resgatado, não acabou ali não, vai ficar na paz. Não. Ele tem trabalhos a serem feitos, ele tem ainda continuidade de trabalhos para ele e continuidade de trabalhos para outros. Então é uma outra vida, com suas funções lá também. Como a gente tem. Isso reforça a ideia das vidas sucessivas, né? Isso. Quando a pessoa sai de um lugar desse, que se trata e se cura, ela diz, eu tenho que voltar para fazer de novo, e fazer bem feito. Ou tentar fazer bem feito. É porque não teria sentido, né, vida, né?
Não teria nenhum sentido. Morreu e fica lá esperando o juízo final. Finalmente descansou em paz. Descansou, ele fez uma passagem, né? E ele tem uma missão. E ele volta, né? A vida é um ciclo, continua, né? É uma roda, né? É uma roda. Agora, para a gente escapar dessa roda que os orientais chamam de roda de Sansara, que são os ciclos de reencarnação, a gente tem que chegar num ponto, digamos, da meta, nossa meta, e Jesus Cristo, por exemplo, é um modelo, né? Que a gente tem que chegar. E aí sim, chegando nesse modelo, a gente não precisa mais voltar, porque a gente não tem mais resgates a fazer, a gente não tem mais situações a serem revividas para a gente fazer bem feito, porque a gente já fez tudo que tem que fazer. Não precisa voltar. Mas eu imagino que a pessoa que sai de um umbral desse, se cura, ela tem a necessidade de voltar, de reviver, de refazer um serviço que não ficou bem feito. Isso. É como se precisasse lapidar, né, aquele diamante, voltar para ela mesma aqui, fazer de novo uma coisa que ela fez mal feita. Ela sente essa necessidade. Não vai ficar lá parada, fui perdoada, saí do umbral e agora não tem mais o que fazer, não. A pessoa volta, é por isso que a gente fica aqui, ó, voltando, e é por isso que a gente tem que se esforçar para aprender como isso funciona, para sair dessa roda. E o budismo é um caminho interessante para isso, porque eles têm inclusive um esquema, né? É o caminho, as 4 nobres verdades do budismo e o caminho óptico, que eu não vou aqui repetir, já até falei isso em outros vídeos, mas quem quiser pesquisar no Google, na internet aí, as 4 nobres verdades, o caminho óptico, que é um esquema que ensina você a sair dessa roda de Sansara, desse ciclo de reencarnações, se melhorando como um ser humano, né? E interessante disso que a pessoa que está lá e volta para refazer novamente o que não fez, ou para cumprir outras missões, é para quem visita o umbral também, né? Porque veja como eu voltei inquieta de lá, e a missão é essa, né, inicial, de relatar e vamos ver o que está para frente para mim. Você ainda bem que você foi como visitante, né? Eu fiquei muito preocupada. Eu fiquei muito preocupada. Eu achei que eu ia ficar lá e não sabia qual era o motivo. O que eu estou fazendo aqui? Né? Aí, quando eu cheguei lá no local da vergonha, foi que eu entendi que tinha a ver com aquele relato, né, que foi paralisado e que ia ser uma missão para os dois lados, né? Foi como uma oportunidade de conscientização. Para você entender porque poderia ter continuado por aí, relatando daquela forma, e, sabe lá, acabar mesmo num lugar talvez até pior. E aí né? você viveu uma experiência que lhe mudou sua consciência sobre as relações humanas, né? Como elas devem ser. Mesmo aqueles que lhe ofendem. Por que a gente tem que perdoar o que ofende a gente? Não é que a gente tem que perdoar para ser bonzinho, para entrar no céu. É porque se a gente não perdoar, a gente vai fazer karma. E a gente vai ficar aqui preso nessa roda de Sansara, na roda dos arrependimentos, na roda da vergonha. Então a gente tem que entender como funciona para a gente sair desse ciclo. Né? Um dia a gente tem que sair. Eu já vi pessoas relatarem coisas para mim, sempre a mesma coisa, né? E eu já tinha dito a essa pessoa, você tem que se libertar disso, você não pode continuar achando que sua vida toda está movida por isso, né? Se deixar mover por isso. Mover não, porque fica estagnado, né? Nem se move, fica estagnado. Então você tem que encontrar um caminho de se libertar disso. Não tem nada a ver se justificar, como eu fiz muito isso na minha vida, justificar todas as minhas derrotas, todas as minhas decadências por conta disso que eu passei, por sentir. Foi humilhante, foi isso, foi aquilo. Nada disso não justifica você ficar colocando a pessoa responsável. Existe o que é de responsabilidade dela, e existe o que é de responsabilidade sua. E quando você perdoa, eu acho que até foi aquela monja Coen, que ela disse que no budismo não existe perdão, existe compaixão. A compaixão eu sei que você fez isso, e eu te perdoo, né? Mas eu estou aqui
para te ajudar a sair dessa situação. Eu estou aqui. Se você quiser, eu estou aqui para lhe ajudar. Então, no budismo é assim, né? Não tem essa história de, não, eu vou perdoar. Porque ela diz que no budismo, eles acham que você recebe um poder, né? Como se você recebesse o poder. Eu te perdoo, quer dizer, eu sou o dono. Maior do que você. Sou maior do que você. Acima de você. Eu estou acima de você, porque você está aí dependendo do meu poder. Então, eu vou pensar que se eu vou lhe perdoar ou não. Então, você só se livrou daquela situação porque eu lhe perdoei. Então, eles não é por aí. Não é por aí. Você tem que ter a empatia, a compaixão de se colocar no lugar do outro e ajudar, né? A pessoa, que, como eu disse, né? A compaixão leva à ação. A empatia leva a você conhecer o problema, né? Daquela pessoa, ver através dos olhos dela o problema. Mas a compaixão leva você a ajudar aquela pessoa, né? Quando você tem compaixão, você quer que ela saia, né? O sentimento é de ajuda, de querer que ela saia, de melhora. Então você tem compaixão. E automaticamente, se você teve compaixão, você só conseguiu porque perdoou. E também, assim, e tem que ter amor, né? Nessa história toda. O nível mais elevado é aquele que você não se sente ofendido. E aí você não tem a necessidade de perdoar. Quando você tem a necessidade de perdoar, é porque você já chegou no nível de se ofender. E se você está num nível bem elevado, realmente espiritualmente, e a pessoa lhe ofende ou tenta lhe ofender, aquilo não lhe atinge. Pelo contrário, você sente compaixão dela. Foi o caso de Jesus, compadecido pelas pessoas que estavam matando e humilhando ele, né? Ele não chegou a se ofender, nem precisou perdoar. Ele simplesmente teve compaixão, orou por eles, porque sabia que eles estavam produzindo karma contra eles, né? E pediu ao universo, a Deus, ao Pai, seja lá o que for, né? Que ajudasse eles a sair daquela situação em que eles estavam se metendo. Eles não sabem o que fazem, por isso que estão se metendo nessa confusão, né? Então é uma energia boa de compaixão que você passa para a pessoa para resgatá-la na hora que ela está cometendo um deslize, né? um ato errado. E tudo começa por você. Eu me lembrei dessa trajetória, nas minhas reflexões, eu me lembrei daquela partezinha que Jesus disse que você não tem que perdoar 7, mas 70 vezes 7, né? Aí, eu me lembro até uma vez que uma amiga minha disse, eu perdoo, eu fico na igreja repetindo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Não é repetir. Eu disse, como Jesus foi psicólogo, né? Terapeuta, e como iluminado, porque ele sabia que aquelas situações que a gente passa não são fáceis. Como agora, né? Eu achei que tinha passado a limpo, né? A minha vida. E não é isso. É você, né, dizer que, eu disse lá no bloco cirúrgico que eu te perdoo. E aí eu fiquei dizendo, Jesus foi muito inteligente, porque ele sabe que cada vez que você se liga àquela situação, você tem que fazer um trabalho de desconexão daquele problema. E assim vai aparecendo outros, então cada vez que você olha, você tem que se desconectar. E isso são inúmeras vezes, 70 vezes 7, 70 vezes 7, inúmeras vezes, né? Você tem que chegar a um ponto de olhar, ou até mesmo relatar sobre a situação, mas não ter um pingo daquele sentimento que você tinha em relação à pessoa e em relação a você mesmo. Então, você olhar para aquela situação, dizer, eu perdoei, aí você olha, como eu fui relatar, e tive aquele sentimento todo de novo, eu revisitei e revivi, então, vamos tentar mais uma vez, mais um 7, né, 70 vezes 7. Bom, então, Dione, chegamos ao final aqui da nossa conversa, né, da nossa entrevista. Estou muito feliz por você estar aqui eu estou muito feliz. Essa participação no nosso canal. Eu estou muito feliz. Você sempre me ajudou, né, assim, nos bastidores, incentivando, ajudando, colaborando, fazendo o possível para que eu pudesse conseguir levar isso para frente, mas não tinha ainda participado com essa contribuição. E espero que outras vezes, né, você possa voltar. E não é tão longe, né?
do nosso quarto pra cá, aqui, né? Tem um quarto aqui vizinho, né? Às vezes eu tô aqui fazendo entrevista nesse quarto, ela tá no outro ali assistindo Faustão, assistindo a novela, né? Precisou uma forma violenta, né, para vir dar esse depoimento. Precisei ir lá para o umbral, espero não visitar o umbral novamente. Se bem que o anjo de sinais disse que eu estou lá trabalhando. Eu não lembro, mas isso aí... Ele disse que você tem um empreguinho já certo lá, né? E o melhor Você vai para lá, né? Ele disse que a minha missão futura é lá, e que eu já faço esse trabalho. Fiquei muito feliz por isso, mas ao mesmo tempo muito preocupada, com medo, porque é um trabalho difícil. Né? O umbral não é um lugar bom para se visitar, mas quando você compreende, como eu falei, do diamante, né, que são todas as pessoas se lapidando, sendo lapidadas ali, eu fico feliz e desejo muito que todos realmente sejam resgatados por aqueles anjos de luz que estão ali. Muito obrigado. Então, uma das vantagens dessa entrevista assim, presencial, né, não ser através da internet, é que a gente pode, por exemplo, eu posso te convidar para tomar um sorvete daqui a pouco, você topa? Topa! Se eu soubesse que ia tomar sorvete, eu já tinha dado esse relato antes, né? Que eu adoro um sorvetinho de chocolate. Ótimo, então. Então, obrigado. Obrigada, pai. Eu que agradeço essa oportunidade e quero deixar aqui meu beijo muito grande, um abraço muito carinhoso para nossa amiga, né? Inês, do Passado a Limpo, e convidar as pessoas que aqui estão nos ouvindo, assistindo, que visitem o canal dela, de Inês. Tem histórias lindas de superação lá. Espero um dia eu ainda poder participar sem travar o computador, os equipamentos. Eu tenho muitas histórias assim, de experiências luminosas e de vivências luminosas que vale a pena relatar. Eu já disse a Inês que a gente podia fazer um projeto até, de relatar momentos que passamos juntos, né? E individualmente também, de dificuldades e que conseguimos superar. Um beijo para todos. E finalmente me dei a conhecer, para quem estava muito ansioso querendo me conhecer. Eu sou assim, um pouco tímida, introvertida, mas torço para que todos se realizem, se encontrem, e torço por esse canal e por todos os outros, que graças a Deus a gente tem essa evolução tecnológica que nos permite estar em tantos lugares, né, ao mesmo tempo. E que saber que relatos ajudam pessoas, esclarecem, tiram dúvidas, liberta. E que o amor seja permanente na vida de todos vocês, porque esse é o verdadeiro segredo da vida, é a gente amar todos indistintamente e todas as situações, não ficar achando que é ruim, mas aproveitar, tirar uma coisa que eu aprendi com ele, com Paulo, ele tira... lições das coisas mais difíceis que já aconteceram. Depois você é fogo. Quando eu vejo um lado que eu digo, e agora aconteceu isso tão ruim, ele consegue tirar algo de positivo daquilo. Isso eu tenho aprendido muito com ele ao longo desses anos, e espero que esses relatos nesse canal, no canal Passado a Limpo, seja para isso, para que vocês tirem lições, vivências e cresçam espiritualmente. E para você que está aí assistindo, gosta do nosso canal e ainda não se inscreveu nele, por favor, se inscreva para nos dar uma força. Se você ainda não deu like, vá lá e dê um like no nosso canal para que ele potencialize também e o YouTube possa indicar ele para mais pessoas, tá bom? Então, chegou o nosso final e desejo então muita paz para todos que estão nos assistindo no mundo inteiro, não é? Em todos os países, e continuem aí nos acompanhando, tá bom? Tchau. Tchau.